motivo, gente, que é assim uma coisa óbvia, mas que pode acontecer, é quando você não segue a receita ou quando a receita está desbalanceada. Um criador de receita de bolo, quando ele cria uma receita de bolo, ele segue um percentual de cada coisa. Ou seja, a farinha tem um percentual, o açúcar tem um percentual, gorduras, líquidos, tudo ali foi balanceado. É de verdade uma ciência exata fazer bolo, confeitaria, e por isso tudo ali tem um porquê, dependendo do resultado que você quer. Então você não pode não seguir aquela receita. E qual a melhor forma de você seguir uma receita à risca? É usando balança. Você precisa usar uma balança para você ter certeza que você está seguindo a receita que foi criada por um criador de receita de bolo. Então você precisa seguir tudinho que está ali. E para seguir tudinho que está ali, só com balança. Então, gente, se o seu bolo não está dando certo, o primeiro ponto que você tem que pensar é, número 1, eu estou seguindo a receita à risca? Tô. Mas será que eu tô mesmo? Eu tô pesando? Tô usando xícaras, medidoras? Pesar é mais seguro. Então, primeira coisa, pese. A outra coisa que muita gente pensa, que eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar pra vocês isso, que é o tema da nossa live de hoje, é que muita gente pensa assim, meu bolo solou, então eu tenho que colocar mais fermento. Quanto mais fermento, melhor pra crescer o bolo? Não. Fermento em excesso também você pode também ter um problema na massa do seu bolo. Por quê? Quando o fermento está em excesso, ele tem uma potência para crescer muito rápido, ele dá aquele pico, só que esse pico ele não consegue manter e aí ele afunda. Um bolo que afunda pode ser também excesso de fermento. Muita gente não sabe disso, mas pode ser. Então, siga a receita também em relação ao fermento, porque isso é muito importante, tá? Então, primeira coisa para o bolo que pode fazer o bolo solar, não seguir a receita, ou então a sua receita pode estar desbalanceada, pode não ter sido uma receita tão bacana. Então, primeiro, tá seguindo a receita? Tô. Então, pode ser que essa receita não seja boa, então troca a receita, também pode ser, tá? A outra coisa relacionada ao bolo solar tem relação com o fermento também. O fermento é um ingrediente sensível, assim, na massa do bolo, que você tem que seguir algumas regras para ele agir de forma eficaz no seu bolo. Esses dois aqui, forno frio e temperatura dos ingredientes, tem a ver com a mesma coisa, tem a ver com o fermento. O fermento, ele age de duas formas principais. A primeira forma é quando ele entra em contato com o líquido, ou seja, quando você bota os secos junto com os líquidos, entrou em contato com o líquido, ele começa a agir. Mas ele começa a agir de forma mais eficaz quando ele entra em contato com o calor. A fonte de calor faz com que o fermento comece a agir de forma mais eficaz. Se você bota ele em contato com o líquido e não dá para ele uma fonte de calor, ele vai perdendo a eficácia ao invés de subir. O calor ativa, e aí se você não botar, ele começa a descer. Então, por isso que a gente deve colocar o nosso bolo para assar em forno pré-aquecido, para ajudar o fermento a agir de forma mais eficaz. E é o mesmo motivo pelo qual a gente deve também colocar os ingredientes em temperatura ambiente. Porque se você colocar os ingredientes em temperatura muito gelada, ele quando entrar no forno quente, ele também vai demorar a subir a temperatura, porque está tudo muito gelado ali. E isso dificulta a vida do fermento também, tá bom? Existem algumas frentes aí, algumas linhas de pensamento que defendem o assar o bolo em forno frio. Se você pegar uma massa de bolo fria, você pegar uma massa de bolo e botar para assar em forno frio, Raquel, o que você está querendo dizer para mim? Que esse bolo não vai assar? Ele vai assar também. Ele também vai sair um bolo dali de dentro, tá? Só que o resultado, na minha opinião, é melhor quando o forno está pré-aquecido. Na minha opinião, é um resultado melhor quando o forno está pré-aquecido. A outra coisa que chega a ser até um pouco engraçado, mas eu acho fofo quando acontece e alguém me pergunta assim, é que quando você faz uma receita de bolo, você tem que seguir a forma que está mandando na receita. Se a tua receita que você pegou de bolo em algum lugar não tem lá o tamanho da forma, você tem um problema aí, tá? E aí você faz no olhômetro sempre botando 2/3 da capacidade, tá? Por quê? Porque se você botar uma receita de bolo numa forma de 30 centímetros, uma receita que é uma forma de 20, é claro que o seu bolo não vai crescer. Na verdade, é porque ele vai se espalhar mais na forma, entendem isso? A forma é muito grande, o bolo vai ficar baixinho, mesmo que ele cresça. Porque você não seguiu a forma, o tamanho da forma. Então, uma boa receita de bolo, claro, tem que ter lá o tamanho da forma. Se não tiver, você saiba que tem que encher 2/3. Se ficar menos de 2/3, a chance é de que aquela forma seja grande demais para sua receita de bolo, tá? Então fiquem atentas a isso, o tamanho da forma é importante. E aí eu até aqui em parênteses, o bolo não solou, simplesmente é porque era a forma muito grande para o tamanho da massa.